Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões. Nesse vídeo, estaremos preparando a reunião Vida e Ministério Cristão. Tenho certeza que essas partes irão ajudar em sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos algumas partes de nossas reuniões. Lembrando e incentivando a todos, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino, para que assim você possa receber as notificações. E também deixe o seu like, aquele joinha lá naquela mãozinha fazendo um ok, para que assim o vídeo ele possa chegar mais longe. Fique tranquilo, que o like ali ninguém sabe quem foi, quem deu, ninguém vai te reconhecer se esse é o teu receio, ok? Então vamos dar início à nossa reunião Vida e Ministério Cristão com a parte Tesouros da Palavra de Deus. Então pegue o seu telefone, a sua apostila, a Palavra de Deus e vamos encontrar algumas joias espirituais. Então, para iniciarmos, vamos fazer a leitura do livro de Jó, capítulo 23, o versículo 13, que aparece lá em nossa apostila. Então, o texto ele passa a nos dizer assim: quando ele toma uma decisão, quem pode impedi-lo? Quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz. Então, a pergunta é: como o exemplo de Jeová nos ajuda a alcançar alvos espirituais? Então, a fonte de matéria é a Sentinela de 2004, 15/7, página 21. Então, nós podemos responder da seguinte maneira: Jeová, ele realiza sempre o seu propósito. O que ele tem por objetivo, ele sempre finaliza aquilo com zelo e determinação. Então, para que os nossos alvos se tornem realidade também, temos de ter o forte desejo de alcançá-los. Mesmo quando a terra ela não estava ainda pronta, Jeová ele já previa o resultado final. Esse também deve ser o nosso desejo. Quando nos propusermos a cultivar algo em nossa vida, precisamos meditar nos resultados e nos benefícios de alcançarmos esses alvos. Se fizermos assim, com certeza também vamos alcançar os nossos alvos e Jeová será o nosso exemplo maior. A segunda pergunta: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 22, o versículo número 15, que diz assim: por acaso você seguirá os antigos caminhos por onde andaram os maus? Embora ele faz, na grande maioria ou em toda a sua fala, é condenatória para Jó, aqui ele cita algo muito interessante. Ele mostra que nós não podemos seguir caminhos tortuosos ou caminho de pessoas que só têm a tendência de fazer o que é mal, pois acabaremos fazendo também. Então isso está relativamente associado com amizades, né? Então será que nós vamos seguir passos errados só pelo fato de ser amigo de alguém? Então, às vezes, uma má amizade, ela pode nos levar pelos caminhos que realmente nós seremos afetados espiritualmente, acabando ou manchando até mesmo a nossa reputação e talvez perdendo a nossa fé, dependendo da situação. Então, devemos escolher os caminhos que vamos seguir e com quem nós estaremos andando, para que assim possamos honrar a Jeová. Ainda no capítulo 22, podemos fazer a leitura do versículo 21 e o 22, que diz assim: conheça ele e você ficará em paz. Assim lhe sobrevirão coisas boas. Aceite a lei procedente da sua boca e guarde as suas declarações no coração. Ele diz aqui algo certo. Quando nós conhecemos a Jeová, seguimos o seu caminho, obedecemos as suas declarações e guardamos em nosso coração, com certeza andaremos no caminho certo e ficaremos em paz. Então, a única chance que nós temos de ter uma boa vida nesse mundo pecaminoso, onde em breve, logo, logo será destruído, é seguindo os padrões justos e morais de Jeová. Se fizermos assim, com certeza nós estaremos no caminho certo, teremos um caminho de paz
e seremos abençoados no futuro. Ainda no capítulo 22, o versículo 23 passa a nos dizer assim: Se você voltar ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar a injustiça da sua tenda. Essa fala aqui é muito interessante porque, infelizmente, muitas pessoas, devido a pecados, desentendimentos, acabam se afastando da organização de Jeová e, na maioria das vezes, não retornam. Então, se esse é o seu caso, por algum motivo você se afastou da organização de Jeová ou se você foi desassociado, volte para a organização de Jeová, para que assim também você possa ser restabelecido e que a tenda de Jeová não se afaste de você. Então, Jeová está nos dando oportunidade e tempo para que possamos fazer isso. Então, não perca seu tempo. Recobre a sua consciência e volte a fazer a vontade de Deus. Ainda no capítulo 22, o versículo 29 diz assim: Pois quem falar com arrogância será humilhado, mas ele salvará o humilde. Então aqui fica uma dica importantíssima para todos os seres vivos, principalmente para os cristãos. A arrogância não leva a lugar algum. Então, se por algum motivo lá no seu íntimo você tem a tendência de arrogância, tira isso completamente de sua vida, porque os arrogantes não terão a salvação. Mas Jeová vai salvar aqueles que são humildes, aqueles que fazem sua vontade e mostra no seu modo de vida que realmente tem humildade. Tudo bem que é uma qualidade difícil de exercer e ter, mas para sermos servos de Deus, precisamos tê-la. Agora, no capítulo 23, o versículo de número 10, diz assim: Mas ele conhece o caminho em que ando. Depois que ele me testa, ou depois que ele me testar, sairei como ouro refinado. Isso aqui é fato, né? Jeová, ele conhece nossos caminhos, ele sabe as provações que nós estamos passando, ou a que já passamos, ou a que iremos passar. Mas o resultado final desse teste, dessa provação, será o refinamento. Quando nós passamos por algo, nós saímos mais forte e temos a tendência de ter mais fé e força de vontade de servir a Jeová. Então, fique tranquilo se você está passando por alguma provação. Jeová conhece seu caminho e irá refinar esse processo que você está passando. Ainda no capítulo 23, o versículo 14. Pois cumprirá plenamente o que determinou para mim, e ele tem muitas outras coisas semelhantes em reserva. Jeová, ele tem um propósito para cada servo seu. Então, tenha certeza que se você colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, ele vai fazer coisas poderosas em sua vida em favor dele, para você. Então fique tranquilo e tenha certeza que Jeová, ele tem muitas coisas reservadas de bom para você. Apenas deixe ser usado por ele. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui joias espirituais. É óbvio que ainda existe outras joias e com certeza você encontrou outras. Então, iniciar a nossa parte Fácil Melhor no Ministério fazendo a primeira conversa. Na nossa apostila, a primeira conversa diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, fale para a pessoa sobre o site jw.org e deixe um cartão de visita do site. Então, depois nós vamos fazer a análise da lição número 11. Então, essa primeira conversa nós podemos iniciá-la assim. Então, Noemi, ela inicia: Bom dia, vizinha. Que jardim bonito. Deve ser trabalhoso cuidar dele, não? Então, Esther, a moradora, ela responde: Bom dia. Dá um pouco, sim, de trabalho, mas vale a pena. Então, Noemi, ela continua: Sim, tudo que fazemos por amor vale a pena. E imagino que para você cuidar tão bem, deve ter tido alguma orientação. Então, Esther diz: Sim, li alguns livros e vi uns vídeos na internet. Noemi continua: Imaginei, pois tudo para sermos bem-sucedidos precisamos de orientação.
E na nossa vida não é diferente. Você já se perguntou onde podemos encontrar bons conselhos para a nossa vida? Então Esther, ela fala: imagino que seja a palavra de Deus. Noemi continua: isso mesmo. Veja só o que diz o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Percebeu, Esther? A palavra de Deus nos guia em todos os aspectos de nossa vida e nos capacita para servir a Deus. Não é bom saber que temos um manual para deixar nossa vida ainda melhor? Estela fala: com certeza, tudo que nos ensina é útil para nós. Noemi continua: sim, algo que pode lhe ajudar também é acessar o nosso site jw.org. Lá você vai encontrar muitos conselhos úteis para a nossa vida. Vou deixar com você esse cartão. Você também pode acessar pelo QR Code e tem também o meu telefone. Então, irei combinar com você para retornar aqui e lhe responder uma outra pergunta. Por que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Então, aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa e agora podemos fazer a análise da lição número 11. Fale de modo animado. Então, o que você deve fazer? Fale de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, empolgue-se com o assunto, pense no seu público, na pessoa e dê vida à sua apresentação. Então, a gente consegue perceber que logo de início, Noemi, ela chega falando a respeito do jardim, elogiando pelo bom cuidado, por ser tão bonito. Então, isso já faz com que a pessoa ela aceite a conversa que irá se seguir. Então, além de iniciar bem, ela consegue falar de uma forma tão animada que vai contagiar a pessoa para que ela possa se envolver no assunto a seguir. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que Noemi ela conseguiu dar um bom testemunho e o resultado foi positivo. Então podemos dizer que Noemi ela saiu muito bem nessa parte e tenho certeza que se você também aderir de perto às informações da brochura Melhore e aplicá-la na sua designação, você também fará uma boa parte. Vamos passar agora para a revisita, que diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, use o vídeo Por que estudar a Bíblia, sem mostrar durante a parte, e depois comente alguma coisa sobre o vídeo. Depois, iremos fazer a análise da lição número 2. Então, Noemi, ela inicia: boa tarde, Esther. Conforme combinamos, estou aqui para darmos continuidade à nossa conversa. Então, Esther, ela fala: boa tarde, Noemi. É claro que me lembro. Entra aí. Então, Noemi, ela continua: obrigada. Muito bem, Esther. Na visita anterior, eu deixei com você a seguinte pergunta: por que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Se lembra? Então Esther fala: é claro. E o site de vocês fala muita coisa interessante sobre a palavra de Deus. Noemi, ela continua: que bom que você conseguiu acessar o nosso site. Realmente, ele fala bastante sobre a palavra de Deus e é mais uma vez nela que vamos obter a resposta para a pergunta. Veja só o livro de Jó, capítulo 26, o versículo 7. Você pode ler para a gente? Então Esther, ela faz a leitura e Noemi depois continua. Obrigado pela leitura. Esse texto mostra algo interessante que nos ajuda a perceber o porquê podemos ter total confiança na palavra de Deus. Aí nos mostrou que há muito tempo a Bíblia já mostrava como a terra ela estava fixa no céu, sendo segura apenas pelo poder de Deus. Mas não faz muito tempo que os homens descobriram isso. Isso nos mostra que a Bíblia é exata em todos os aspectos, até quando fala sobre ciência. Concorda que ela merece o valor? Então Esther, ela diz: com certeza, é realmente fascinante
a exatidão da palavra de Deus. Noemi continua: sim, e à medida que vamos estudando ela, nos dá mais garantia da veracidade de suas palavras. Vou lhe mostrar um vídeo que vai mostrar o porquê devemos estudar a Bíblia. Eu mostro o vídeo e depois continua. Viu o porquê? Então Esther, ela diz, sim, realmente esse mundo não tem nada a nos oferecer. Noemi continua, exato. E tudo o que mostrou no vídeo é uma realidade. Tudo é cumprimento de profecias. Profecias essas registradas na palavra de Deus. Então, quando estudamos, entendemos os porquês das questões. Imagino que seria bom para a sua vida estudar um pouco mais a palavra de Deus. Esther, ela fala, estou precisando ler mais a palavra de Deus mesmo. E tenho certeza que com alguém me orientando, será mais fácil fazer isso. Vamos combinar quando começamos. Então Noemi, ela fala, maravilha. Então na próxima semana eu retorno para lhe mostrar e já iniciarmos o estudo. E vou aproveitar para lhe mostrar também que pergunta a Bíblia responde. Então aqui a gente finaliza a nossa revisita e vamos fazer agora a análise da lição número 2, fale de coração. Então o que você deve fazer? Fale de modo natural e de coração, mostrando que o assunto é importante e que você se importa com as pessoas. Então ore e se prepare bem, fale de coração e olhe para a pessoa. Então o ponto da questão aqui é você estar bem preparada. Ore a Jeová pedindo ajuda para que isso possa acontecer. E durante a sua apresentação, olhe para a pessoa. Então se concentre naquilo que você fala, dirigindo a sua atenção exclusivamente para a moradora. Então faça gesto, fique à vontade, mostre que você realmente está bem preparada. Se você fizer isso, tenha certeza também que você fará uma boa apresentação. Nós vamos iniciar no capítulo 3, que tem o seguinte tema: cheios de Espírito Santo. E vamos considerar do parágrafo número 1 até o 3. Então vamos dar início. As ruas de Jerusalém estão cheias e as pessoas animadas. A fumaça sobe do altar do templo à medida que os levitas cantam o Halel. Provavelmente em estilo antifônico, em que uma parte do coro canta e a outra parte responde. Há muitos visitantes nas ruas. Eles vieram de lugares tão distantes como Elão, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Egito e Roma. Qual é o motivo? A festividade de Pentecostes, chamada também de o Dia dos Primeiros Frutos Maduros. Essa festividade anual marca o fim da colheita da cevada e o início da colheita do trigo. É um dia de alegria. Aliás, é um dia alegre. Então, a primeira pergunta, descreva o clima da festividade de Pentecostes. Então, a resposta, as ruas de Jerusalém estão cheias, o povo está animado, os levitas cantam, tem muitas pessoas vindo de vários lugares, então é um dia alegre para ser comemorado. Apenas abrindo uma aspas, quando falou aqui no parágrafo que provavelmente eles estavam cantando no estilo antifônico, em que uma parte do coro canta e outra parte responde, eu me lembrei de algo interessante que acontecia aqui no nosso circuito. Eu não sei se isso já aconteceu no passado. Tinha um cântico. Hoje ainda existe esse cântico, mas só que mudou a letra. Hoje o cântico é o número 30. Antigamente eu não me lembro qual era o número do cântico. Mas o tema do cântico era Este é o dia de Jeová. Quando tinha esse cântico aqui, a gente cantava dessa mesma forma. Lá no coro, as irmãs elas cantavam, né, a primeira frase, o que trarás bendito reino, e os irmãos respondiam, paz e justiça triunfal. Aí as irmãs continuavam,
E o que mais bendito reino? E os homens respondiam: vida feliz e eternal. Assim, isso não era uma prática, mas no nosso circuito, eu me lembro que quando eu era adolescente, esse cântico era cantado assim. Mas depois, não sei por qual motivo, parou de acontecer isso. Se isso já aconteceu no seu território, no seu circuito, aliás, no seu circuito, conte para a gente também lá no final, nos comentários, vai ser interessante. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, agora parágrafo número 2. Por volta das 9 horas dessa agradável manhã de maio de 33 era comum, acontece algo que deixará pessoas admiradas durante séculos. De repente, vem do céu um barulho bem semelhante ao de uma forte rajada de vento ou parecido com o de uma ventania. O forte ruído enche a casa onde cerca de 120 discípulos de Jesus estão reunidos. A seguir, acontece algo impressionante. Línguas como que de fogo se tornam visíveis, uma sobre a cabeça de cada discípulo. Então os discípulos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas estrangeiras. Quando os discípulos saem da casa e começam a falar com os visitantes que encontram nas ruas de Jerusalém, os visitantes ficam espantados, pois cada visitante os ouve falar no seu próprio idioma. Então a pergunta do parágrafo 2: que acontecimentos impressionantes ocorreram no Pentecostes de 33 era comum? Então a resposta: de repente vem do céu um barulho bem semelhante ao de uma forte rajada de vento, parecido de uma ventania, e a seguir línguas de fogo se tornam visíveis, uma sobre a cabeça de cada discípulo. Eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas estrangeiras. Leitura do parágrafo 3. Esse relato empolgante descreve um marco na história da adoração verdadeira, a formação do Israel espiritual, a congregação dos cristãos ungidos. Além disso, quando Pedro se dirigiu à multidão naquele dia, ele usou a primeira das 3 chaves do reino. Cada uma dessas chaves abriria uma porta de privilégios especiais para diferentes grupos. Essa primeira chave permitiu que judeus e prosélitos aceitassem as boas novas e fossem ungidos com o Espírito Santo de Deus. Assim, eles se tornariam parte do Israel espiritual e, dessa forma, teriam a esperança de governar como reis e sacerdotes durante o reino messiânico. Com o tempo, esse privilégio se estenderia a samaritanos e então a gentios. O que os cristãos hoje podem aprender dos acontecimentos importantes que ocorreram no Pentecostes de 33 era comum? Então a pergunta, parte A: por que o Pentecostes de 33 era comum pode ser considerado um marco na história da adoração verdadeira? Então a resposta: porque foi introduzida a formação do Israel espiritual, a congregação dos cristãos ungidos. Pergunta parte B: qual é a relação entre o discurso de Pedro e o uso das chaves do reino? Resposta: cada chave abre portas de privilégio e essa primeira chave permitiu que os judeus e prosélitos aceitassem as boas novas e fossem ungidos com o Espírito Santo de Deus. Com o tempo, esse privilégio se estenderia a samaritanos e gentios. Então aqui, meus irmãos, a gente fez a consideração do parágrafo 1 até o parágrafo número 3. Mas também nós temos os quadros na página 23, 24, 25, 26 e 27. Eu, particularmente, eu não vou fazer a consideração deles porque eu não sei a forma que o ancião da sua congregação irá fazer essa parte. Eu não sei se vai pedir para vocês lerem ou se o irmão que está fazendo a leitura dos parágrafos vai ler. Eu não sei se ele vai fazer pergunta, eu não sei se ele vai destacar um ponto importante. Então, essa consideração eu vou deixar para o ancião de sua congregação fazer, ok? Então, aqui a gente só vai fazer a consideração, como já foi feito, dos parágrafos do 1 ao 3, tá bom?
Então, obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.